Isso. É que é impossível você desligar uma chave e ligar outra com 2 dias e meio de diferença de uma partida para outra. Nós jogamos um jogo complicadíssimo na quarta-feira com o Inter lá em Porto Alegre, com 3 dias de chuva, campo muito pesado e de repente, 3 dias depois, nós estamos novamente em campo para jogarmos uma decisão de Copa do Brasil. Então, é muito difícil. E um aspecto importante, nós ficaríamos quase 22 dias sem atuarmos se não colocássemos a equipe para jogar. Se colocando, nós corremos um risco de repente, ter perdido alguém para as decisões. Então, é para vocês verem o impasse que é criado e as situações que nós estamos envolvidos. Isso acontece com todo mundo, todos que estão decidindo. É assim, nós estávamos em 3 competições até esse momento. Eu cheguei ao São Paulo na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogando com o América, e já no meio de semana tínhamos que brigar por uma vaga contra o Ituano lá em Itu, valendo a Copa do Brasil, a passagem da Copa do Brasil. Então é para vocês verem que não é, às vezes você não faz uma escolha, não tem como fazê-lo. Nós temos aqui, íamos rodada a rodada, tentando reconstruir uma equipe, lutando pelo resultado seguinte, é o que tem sido feito. Agora, é natural que em determinado momento, quando percebemos que nós poderíamos chegar a uma final de Copa do Brasil, a uma final de Copa Sul-Americana, nós nos voltamos totalmente para ela. Até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de longevidade e, queira ou não, você tem outros componentes concorrendo contigo, não apenas os seus resultados, mas assim também como o dos adversários. Dorival, boa noite. Vocês tiveram esse período de data FIFA e, obviamente, que nesse período vocês treinaram, determinaram estratégia pensando no jogo do Internacional, mas, sobretudo, na decisão diante do Flamengo. O que você entende que foi executado hoje com excelência para que o São Paulo pudesse fazer essa partida e conquistasse essa vitória? E só uma dúvida, a substituição do Lucas foi de ordem tática ou aconteceu alguma coisa com ele? Eu acho que nós preparamos muito bem essa partida. O pessoal da análise, os nossos auxiliares, o Lucas, Pedro, fizeram um trabalho exemplar e isso nos deu condições de colocarmos algumas coisas importantíssimas aos jogadores que foram neutralizadas nessa partida pela nossa iniciativa, pela tomada de posição da nossa equipe. Nós sustentamos boa parte do primeiro tempo, talvez quase que o tempo total da primeira etapa. Nós não tivemos o mesmo rendimento, talvez, no início da segunda etapa. Precisamos fazer algumas alterações, e alterações muito mais em razão de parte física, e aí está a segunda resposta, do que propriamente uma condição tática. Sendo assim, nós tivemos apenas que recompor algumas peças para que pudéssemos voltar a ter um pouco mais de posse de bola. O desgaste foi muito grande. O nível de exigência do jogo da quarta-feira foi impressionante pelas condições que estavam no gramado. Nós não suportaríamos talvez os 2 tempos aqui. Eu precisaria de talvez até mais alterações para que pudesse recompor a equipe nesse sentido e buscássemos a manutenção daquilo que foi determinado. Dorival, boa noite. Claro que você tem um conhecimento grande desse elenco do Flamengo, mas você imaginava esse cenário em que o time entraria com Bruno Henrique, Gabigol e até com o Pedro. Como é que foi essa preparação e se você gostou do que você viu do seu time? No segundo tempo você já disse que teve uma queda ali de rendimento em alguns minutos, até pela questão do desgaste físico, mas se tudo saiu como planejado? Bom, nós preparamos a equipe com a entrada do Everton, num primeiro momento, como também uma equipe jogando teoricamente num 4-3-3, porque esse 4-3-3 ele é quebrado, é apenas números, são apenas números. Gabriel entra muito bem por dentro, Pedro flutua muito bem, em alguns momentos eles fazem até um losango, como jogávamos, né, o ano passado. Mas são jogadores de altíssimo nível, jogadores que nós temos que dar toda a atenção possível e temos toda a atenção possível.
Eu esperava o Flamengo nessas duas possibilidades, e com elas é que nós trabalhamos ao longo de toda a semana. Eu acho que o trabalho foi intenso e muito bem realizado por todos. Agora é apenas a primeira etapa de um jogo de 180 minutos. Nós não podemos nos esquecer quem está do lado de lá, a qualidade desses jogadores, a qualificação desse grupo, que eu conheço muito bem, e sei que nós teremos que fazer muito mais se quisermos fazer um resultado dentro do Morumbi. Querido Dorival, boa noite. Gil Carvalho, Rádio Esperança Gigantes Esportes. Quando a sua equipe venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque, eu fiz uma pergunta se nos seus melhores sonhos imaginava ir na final com o Flamengo e vencer a equipe, seu ex-clube, quer dizer, a equipe que você defendia anteriormente. Bom, hoje eu gostaria de perguntar como que foi a noite que antecedeu o dia de hoje, a sua noite, como que você dormiu, tranquilo, os planos para o dia de hoje, porque a sua equipe fez um futebol primoroso, mostrou bastante vigor, jovial mesmo, digo. E como que será comemorar o título caso ele venha a acontecer lá no Morumbi? Eu acho que assim, eu dou muito valor à preparação que foi feita e reconheço que foi em cima dessa preparação que nós pudemos ter a atitude que nós tivemos aqui dentro no dia de hoje. Foi um resultado muito importante para o São Paulo Futebol Clube. Sinceramente, para o Dorival, eu sou parte integrante de um grupo. Assim como tentei fazer o meu melhor pelo Flamengo sempre, estou buscando fazer o meu melhor de coração pelo São Paulo nesse momento. Não tem essa situação de Dorival brigando contra o Flamengo, não, jamais. Eu só tenho a agradecer ao Flamengo, ao seu torcedor, aos jogadores que ali estão, à área diretiva. Eu não tenho nada a falar a respeito. A decisão não está definida. O campeonato não está definido. Eu conheço o adversário que está do lado de lá. Nós temos que ter muitos cuidados e temos que correr muito mais do que fizemos hoje, se quisermos realmente lutarmos pelo nosso espaço, por essa competição que será muito importante para o clube. Mas eu não tenho dúvidas que a nossa preparação vai ter que ser superior àquilo que aconteceu ao longo dessa semana. E a ansiedade foi muito grande. É um fato natural, não vou esconder de ninguém. Foi realmente assim interessante, porque você prepara e nunca sabe o que possa acontecer no dia da partida. Às vezes foge ao seu contexto o resultado, mas graças a Deus nós conseguimos fazer em campo tudo aquilo que foi preparado, programado e graças a Deus fizemos um grande jogo. Dorival chega em finais com 100% de aproveitamento. E você, torcedor São Paulino, já nos acompanhará um pouco mais sobre isso. Por isso, se inscreva, ative as notificações, deixe sua curtida para falarmos um pouco mais sobre essa temática. Esse pode ser o primeiro título do São Paulo na Copa do Brasil, um título inédito e que ainda não tem a presença na galeria de troféus do tricolor. Para essa final, o São Paulo também tem bons indícios em seu comando, já que Dorival Júnior já foi campeão em todas as ocasiões que enfrentou pela Copa do Brasil. Ele é bicampeão desta competição, para quem não sabe, com o Santos pela primeira vez e o ano passado contra o próprio Flamengo, rival do São Paulo nesta final. Essas foram as duas ocasiões em que o treinador esteve presente na Copa do Brasil em finalíssimas e conseguiu levar a melhor. Ou seja, é um técnico que tem bastante experiência nessa competição e que pode ajudar o São Paulo a triunfar pela primeira vez e levantar esse troféu. Lembrando que o primeiro jogo acontece lá no Rio de Janeiro, será um jogo bastante complicado, mas o segundo jogo acontece de maneira óbvia na casa do São Paulo, onde o torcedor também fará todo o seu esforço para estar presente, apoiando. Na minha opinião, é através de Dorival que o São Paulo pode sim muito bem estar conseguindo traçar os passos para conseguir esse troféu. E você, torcedor tricolor, confia no treinador e no seu elenco? Comente aqui abaixo, se inscreva e vamos também dialogar todos juntos.